Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acrediteis. Todos os que o Pai me confia virão até mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai que está no céu, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos perdoem de todos os nossos pecados. Amém. Meus amados, hoje a palavra no capítulo 6 de São João nos fala do pão da vida. E o capítulo todo, capítulo 6 de São João, ele vai falar do pão da vida. Jesus tentando provar para os seus próprios discípulos que ele é o pão que desceu do céu para alimentar o povo de Deus. É interessante que o pão, em todas as culturas, é um alimento muito conhecido, né? O pão sacia. Eu posso dizer que se a gente não tivesse outro tipo de alimento, tivesse só o pão de cada dia, a gente não morreria de fome. Muito pelo contrário. O pão, se a gente não cuidar ou comer demais, a gente até fica gordinho demais, né? Porque o pão, ele sacia, tem nutrientes e tudo mais. Então, é por isso que nós pedimos o pão nosso de cada dia. Agora, Jesus está falando de um pão que não só mata a fome física, mas do pão do céu. Ele usa do pão, assim como usou da mesa, como a mesa que nós temos aqui do altar, ela simboliza um pouco a comunhão. A mesa que você tem na sua casa, ela é uma forma de você fazer comunhão. A mesa da sua casa é onde você pede o pão de cada dia. Agora nós temos aqui na igreja uma mesa chamada de altar, aonde nós nos saciamos de um pão que não só mata a fome física, não é para isso. Tanto é que a hóstia consagrada, vocês mesmos vê, ela é tão pequenininha, né? Ela é tão simbólica, mas ela mata a fome espiritual. Eu me lembro que quando era adolescente, para fazer a primeira Eucaristia, eu entendia muito pouco de comunhão, então eu ficava pensando comigo, mas aquele pão deve ser muito gostoso. Eles fazem fila para comer. E eu chegava para a mãe, que gosto que tem aquele pão. A mãe dizia, não filho, aquilo lá é trigo e água. Eu falei, mãe, não pode ser. Mas não tem nenhuma margarina em cima, nada. Não filho, a minha mãe precisou explicar coisa que as próprias catequistas não tinham conseguido colocar na minha cabeça. Eu não sei se as minhas catequistas foram um pouco francas, ou eu que era muito cabeça dura. Mas foi aos poucos que eu fui entendendo o sentido da Eucaristia. Gente, é só quem faz a experiência mesmo de comungar da Eucaristia e sentir a paz, a força que o Senhor nos dá. Tem muita gente que eu sei que não pode comungar, e a tristeza de muitas pessoas é dizer, padre, mas adianta participar de uma missa se eu não posso comungar? Eu estou vivendo na segunda união, ou às vezes até vivendo uma situação da tua vida que você não pode comungar. Gente, Jesus está presente na Eucaristia, na hóstia consagrada. Ele é o pão da vida, e não só para aqueles que comungam, pondo na boca e deixando o Senhor entrar na vida, mas aqueles que são adoradores do Cristo presente na Eucaristia. Você pode não comungar, mas do teu banco você fica ali naquela comunhão espiritual, em oração. Quantas vezes quando o padre coloca a Eucaristia no ostensório e sai no meio do povo, a gente vê pessoas se derramando em lágrimas, e muitos testemunhando:
é uma força que sai dali. Nunca me esqueço, era um dos primeiros dias que eu estava na paróquia, onde eu já trabalho há 10 anos, na paróquia Anjo da Guarda, Almirante Tamandaré. E foi um momento onde a gente ia expor o Santíssimo. E quando eu trouxe a hóstia consagrada e coloquei sobre o altar, eu percebi que tinha no primeiro banco uma ceguinha, uma mulher que era cega. E ela conversou alguma coisa com a amiga dela, elas ficaram conversando, até pensei comigo, poxa, batendo papo na hora da adoração. Gente, mas quando eu terminei de expor o Santíssimo, eu pedi se alguém tinha algum testemunho para dar a respeito de Jesus Eucarístico. E foi Deus que me colocou no meu coração, que a primeira que quis falar foi aquela mulher com deficiência visual. Ela levantou a mão e eu fui até ela. Ela disse: Padre, eu não vejo, eu não consigo enxergar nada, mas quando tem uma claridade muito forte, uma luz muito forte, eu percebo. Porque mesmo na escuridão eu percebo, se você fechar os olhos, alguém acender a luz, você vai perceber que tem luz, né? Ela disse: eu percebi que acendeu uma luz muito forte. Eu perguntei para minha amiga agora: que luz é essa? E a minha amiga respondeu: é Jesus na Eucaristia. Ela percebeu a presença de Jesus Eucarístico, mesmo sem poder enxergar. Olha, chega a me arrepiar. É desse pão que Jesus está dizendo. Sabe, filho, eu vou dizer para você que me dói como católico de ver pessoas que saem da igreja católica e vão para outras denominações religiosas, às vezes até para seitas religiosas, buscar cura, buscar libertação. Quantas pessoas dizem que vão receber um passe, ou vão fazer lá vão fazer às vezes um trabalho não sei do que, e vão na benzedeira. Para que nós precisamos disso se nós temos Jesus na Eucaristia? E lembre-se, talvez você tenha muitas limitações para poder chegar até Jesus Eucarístico, mas Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo nos diz: se você chegar embaixo do sol, num dia de muito sol, e você ficar paradinho ali, você não precisa falar nada, o sol vai te queimar. Assim também é Jesus. Talvez você nem pode vir comungar Jesus na Eucaristia, talvez até se ache indigno. Está lembrado da primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos? Fala de Saulo. Quem foi Saulo? Saulo, depois chamado de Paulo, foi perseguidor dos cristãos. Pense num homem que prendeu, e penso eu que mandou até matar muitos cristãos, porque era um soldado romano que tinha ódio do cristianismo. Se tornou um dos maiores pregadores da palavra depois da conversão. Ora, se Deus teve misericórdia desse homem, não vai ter misericórdia de você, filho? Que às vezes tem tantas limitações. Eu encerro aqui até dizendo assim: não seja escrupuloso em relação à Eucaristia, porque tem muitas pessoas que com pecados veniais, aqueles pecados que a gente comete no dia a dia, pensar mal do outro, às vezes até falar mal de alguém, às vezes a pessoa já não vem comungar. A gente precisa do ato penitencial da missa, justamente porque todos nós somos pecadores. Quem é que poderia comungar o corpo de Cristo sem pecado nenhum? Nem o padre que consagra ia poder comungar. A gente peca, nós pecamos em pensamentos, palavras, atos e omissões. A gente reza assim no ato penitencial. Então não seja escrupuloso, a não ser que você esteja em pecado grave, mortal, para você não vir comungar. Aí sim você vá para o confessionário, porque aí você precisa do sacramento da reconciliação. Ou se você está vivendo numa situação que a igreja pede para você não comungar, porque a igreja não quer que você comungue a própria condenação. Então por isso que a igreja vai dizer: é melhor não comungar, fazer a comunhão espiritual. E Jesus vai chegar onde você está, como chegou aos olhos daquela mulher, que enxergava muito mais do que muita gente, né? Porque ela percebeu Jesus na Eucaristia. Oh Senhor, tem tanta gente aqui precisando dessa luz, desse toque. Hoje de modo especial eu sinto, tem pessoas precisando ressuscitar, como o Senhor ressuscitou.
que o Senhor possa tocar com essa luz que é a Eucaristia.